Está começando mais um programa Hora Extra e nesta edição você confere as seguintes notícias. Saiba as principais habilidades de um conciliador na Justiça do Trabalho. Empresas devem criar regras para o uso de WhatsApp como ferramenta de trabalho. E no bloco de entrevistas, o professor e pesquisador Eliomar Lima, analista de ciência e tecnologia, fala sobre o Profissional 4.0. O Hora Extra está começando agora. Na matéria a seguir, você vai conhecer o trabalho do conciliador na Justiça do Trabalho. É ele quem estimula o diálogo entre as partes de uma disputa judicial. Saiba as principais habilidades e técnicas que o conciliador precisa ter para exercer este papel. Dos 6 anos que Nayara trabalha como analista judiciário do TRT de Goiás, os últimos 2 foram dedicados ao cargo de conciliadora. O papel dela é mediar a audiência inicial do processo e ajudar empregado e empregadora a entrar num acordo. É um desafio diário, porque nós lidamos com pessoas diferentes todos os dias, é muito dinâmico, né? Com problemas diferentes, às vezes surgem umas situações assim que nos surpreendem. E a gente também, nós somos seres humanos, nós conciliadores. Então, às vezes a gente chega aqui num dia muito bom e às vezes a gente chega num dia não tão bom. A gente tem, às vezes tem que deixar um filho doente em casa. Então, é um trabalho muito dinâmico. Nayara conta que ama desempenhar essa função. Ela faz cerca de 8 audiências por dia e já se deparou com algumas situações inusitadas, principalmente quando a disputa judicial não envolve só relações de trabalho. Uma audiência normal, um reconhecimento de vínculo, uma reclamante em face de um restaurante. E no meio da audiência, o advogado do restaurante falou: ela precisa devolver o celular da empresa. Aí ela falou: esse celular ele deu para o filho dele. Eu fiquei sem entender, né? Eu falei: uai, o que tem a ver o filho dele com a história? E aí ela esclareceu que era companheira do dono do restaurante. Ela tinha um filho de 6 anos com ele. E assim, a conversa mudou totalmente o rumo. Aí começaram a surgir situações muito pessoais, o clima ficou muito pesado. Foi uma audiência bem trabalhosa, mas depois de muita conversa, eles fizeram um acordo e saiu todo mundo satisfeito. Os conciliadores passam por cada uma. José Ronaldo também trabalha no Centro de Conciliação, o Sejusc. Às vezes o clima fica tenso e tem gente que passa mal. Expliquei para ele, para ficar à vontade, para ficar tranquilo, que aqui ele estava na justiça, mas que era um lugar onde ele poderia, de forma tranquila, resolver, conversar, e ele sempre acenava. Eu pensei que ele estava entendendo, mas na realidade ele estava começando a ter um ataque, acho que era de epilepsia. Passado algum minuto, ele caiu, começou a gritar, nós tivemos que chamar o pessoal do socorro, felizmente o pessoal veio rápido, acolheu ele, imobilizou e tal, e levou. Esse, assim, é uma das situações que a gente enfrenta aqui no dia a dia, né? E às vezes você nem não está muito preparado para isso, mas quando acontece você tem que achar o caminho e ver o que tem que fazer. Nessas horas precisa ter calma, saber ouvir, falar, colocar em prática o rapport, que significa criar empatia, se colocar no lugar do outro, para que ele se sinta acolhido. Para isso, o profissional pode usar algumas técnicas. Nós temos a técnica da validação do sentimento, do empoderamento, técnica do silêncio, recontextualização. Tem inúmeras técnicas objetivas que vão ajudar no processo de mediação, de conciliação, mas elas sozinhas, elas não resolvem. Então você tem que ter a sensibilidade, saber o momento certo de empregar, você entendeu? E não fazer um discurso barato para as partes, porque sim, você tem que ser realmente sincero. E as técnicas são ferramentas, como eu disse, para auxiliar. Você não vai colocá-las na frente da conversação. Porque os donos da ação, vamos dizer assim, são as partes, eles é que precisam resolver. O TRT-18 possui mais de 20 conciliadores só aqui em Goiânia. É uma equipe que se desdobra todos os dias para resolver conflitos judiciais. Mas não pense que qualquer pessoa pode desempenhar essa função. Precisa ser servidor do Poder Judiciário e passar por um curso intenso de formação na Escola Judicial, porque a etapa de conciliação é muito importante. Se as partes conseguem chegar a um acordo, isso diminui o tempo de duração e o volume de processos trabalhistas. A cada 100 processos que chegam aqui no tribunal, mais de 40 são solucionados pelos conciliadores com a supervisão de um juiz. O conciliador, eu posso dizer que ele é a figura principal nesse primeiro contato, que
que é realizado entre as partes. Ele surge como uma pessoa que irá fazer um elo, né? Que irá buscar essa aproximação entre as partes. Conciliar não é mesmo uma tarefa fácil. Além de lidar com os próprios problemas, os conciliadores também precisam dar uma solução para os conflitos dos outros. É superação e aprendizagem a cada dia. A gente se envolve tanto para resolver o problema dos outros que a gente acaba também resolvendo os nossos, assim, internos. A doutora Wanda sempre fala que conciliação cura. E é verdade, cura mesmo. Cura as partes, cura até a gente. Os aplicativos de mensagens instantâneas cada vez mais são usados como ferramentas de trabalho. Mas quais os limites para o uso desses aplicativos no horário de descanso do empregado? Veja na reportagem a seguir. Basta um sinal de alerta que muita gente já pega o celular para ler a mensagem. Pode ser de um amigo, mas também algo relacionado ao trabalho. O ambiente corporativo tem utilizado os aplicativos de mensagens instantâneas como o WhatsApp para facilitar a comunicação entre gestores e trabalhadores. Através do trabalho mesmo, a gente cria grupos, né, de determinadas áreas. Como tem várias áreas lá no escritório, então cada área tem o seu grupo e conversa sobre determinados assuntos dependendo da sua área, entendeu? Às vezes tem assuntos de áreas diferentes, mas é tudo assimilado pelos grupos, então fica mais fácil da gente acompanhar o andamento de cada projeto, por exemplo, através desses grupos do WhatsApp. Mas às vezes toda essa conexão incomoda, principalmente quando as mensagens chegam fora do horário de expediente. É um pouco incômodo, né? Porque a gente está em casa, no seu descanso de trabalho, quando você vai olhar no celular, tá lá o chefe te mandando mensagem, te lembrando, né? Tipo assim, de uma coisa que no seu descanso você não quer lembrar. Se por um lado o uso de aplicativos ajuda na interação dentro da empresa e facilita o andamento do trabalho, por outro pode ser dor de cabeça para os empregadores. Empresas têm sido condenadas a pagar indenização por danos morais a empregados por cobrar metas e mandar mensagens em horário de descanso. A Justiça entendeu que esse tipo de atitude causa danos à integridade física e psíquica do trabalhador. Há também casos de condenação porque o superior divulgou foto do funcionário e ainda fez críticas sobre ele em grupo de WhatsApp. Ou porque o gestor demitiu a trabalhadora e ainda a constrangeu diante dos colegas por meio do aplicativo. O WhatsApp é uma poderosa ferramenta, um aplicativo de comunicação que está sendo bastante utilizado, só que sem o devido cuidado, a devida cautela, por parte das empresas principalmente, que a utilizam sem instituir ela como ferramenta de trabalho e acabam acionando empregados para sobreaviso e acabam cobrando metas e aquilo é utilizado pelo empregado para comprovar aquela situação. Sem a possibilidade, às vezes, da empresa cobrar um comportamento, porque, afinal de contas, aquilo não é uma ferramenta de trabalho. Então, o que eu tenho visto é a possibilidade das empresas instituindo o WhatsApp como ferramenta de trabalho para passar a tratar aquele aplicativo como tal. Porque, a partir daí, ela pode exigir do empregado um comportamento, não é? Dentro daquela ferramenta instituída hoje por eles, informalmente utilizada no trabalho. Foi por meio de mensagens do WhatsApp que o advogado comprovou na Justiça que o cliente dele era acionado pela empresa fora do expediente, o que é chamado de sobreaviso. O que nós comprovamos através do WhatsApp é que ele estava à disposição da empresa quando não era acionado, que ele ficava de sobreaviso, juntando exatamente as comunicações do WhatsApp. Então não era só o acionamento, era aquele empregado à disposição da empresa na sua casa, o que a gente chama de sobreaviso, sendo comprovado por esse aplicativo de comunicação. A Justiça condenou a empresa a pagar as horas de sobreaviso ao cliente do advogado. Por essas e outras situações, como a possibilidade de vazamento de informações sigilosas, que empresas têm estabelecido regras para a comunicação entre os funcionários em aplicativos. As conversas precisam ser respeitosas e os gestores não devem fazer represálias públicas que gerem desconforto aos funcionários. Se é necessário enviar mensagens fora do horário de trabalho ou a participação do empregado em grupos de trabalho, as empresas devem formalizar as normas em contrato ou código de conduta. É importante sempre ter muito cuidado com o que se escreve, com a gravação de áudios nos aplicativos. Tudo pode servir de prova contra o empregado ou mesmo contra o empregador. Fica o alerta.
No próximo bloco, o professor e pesquisador Eliomar Lima, analista de ciência e tecnologia, fala sobre o Profissional 4.0. Voltamos a seguir. Vivemos hoje em um mundo em que as mudanças ocorrem em velocidades cada vez maiores. As novas tecnologias pressionam empresas e organizações a se reinventarem. Neste cenário que vem sendo chamado de Indústria 4.0, como ficam os trabalhadores? Quais são as competências e aptidões necessárias do Profissional 4.0? E para conversar sobre essas e outras questões, recebemos hoje o professor e pesquisador da UFG, Eliomar Lima, que também é analista de ciência e tecnologia. Seja bem-vindo à Hora Extra. Obrigado. Professor, a Indústria 4.0 também é chamada de Revolução Digital ou Quarta Revolução Industrial. Quais as principais implicações desta revolução no mercado de trabalho? Bem, para abordarmos as implicações e os efeitos que essa revolução ela vem provocando no mercado de trabalho, é importante resgatarmos um pouco as gerações anteriores, né, as gerações que antecederam a quarta revolução industrial. Então começamos lá no final do século XVIII e início do século XIX, com a primeira revolução industrial, cujo foco era a mecanização. Em seguida veio a segunda revolução industrial, com foco na produção em massa. E já na metade do século XX surge a terceira revolução industrial com foco na automatização. E nesse momento é onde emergem as tecnologias computacionais, né? A partir dos anos 2000, então, começa a surgir, e hoje já estamos na plenitude, né, desta conhecida quarta revolução industrial, cuja tecnologia base está relacionada com a robotização, com a internet das coisas, com as redes, né, com as tecnologias de processamento em massa, como Big Data. Bom, diante de todas essas novas tecnologias, o mercado ele acaba tendo uma dificuldade muito grande, primeiro, em contratar profissionais com essas competências, né, e as empresas, por outro lado, também têm dificuldade em assimilar essas tecnologias. Então, nós temos um duplo desafio que vai impactar diretamente o mercado. E no caso especial brasileiro, onde nós temos uma dificuldade ainda maior, né, em reter os bons profissionais, os talentos, em poder desenvolver essas competências, o cenário ele fica ainda mais difícil, ok? Ok, professor. E quanto aos profissionais que já estão no mercado, eles vão precisar se adaptar? Para que eles consigam sobreviver no mercado, sim. Na realidade, o profissional hoje, mais do que nunca, ele tem que se ater ao desenvolvimento da carreira. Então, a carreira dele, mais do que qualquer competência específica que ele venha desenvolver, é o ponto focal. Então, o profissional ele tem que se preparar, primeiro, desenvolvendo, né, competências básicas, né, relacionadas a processos, relacionadas a relacionamento interpessoal, né, então são as conhecidas competências comportamentais, né, então esse é o primeiro passo para que ele se habilite nesse mercado, né, ter o foco, né, o profissional ele necessita de ter o foco, não se deixar levar, né, por tantas possibilidades, né, por tantos elementos distatores que temos hoje, né, e, além disso, ter as competências técnicas, né? Então, é fundamental que esse profissional ele tenha uma referência técnica, que ele seja um excelente médico, que ele seja um excelente advogado, que ele seja um excelente analista de sistema, tá? E que seja, então, complementado com as competências comportamentais. Ou seja, não basta as competências técnicas, né? Tem que serem trabalhadas também as competências comportamentais. De um lado, é comum dizer que as pessoas mais jovens estão mais acostumadas com as novas tecnologias, mas elas também apresentam mais facilidade de dispersão. Quais os cuidados que esses jovens devem ter para, de fato, aproveitarem as oportunidades dessa indústria 4.0? Para esse jovem que está adentrando ao mercado de trabalho, além das considerações que foram feitas, né, anteriormente, é preciso ter o foco, é preciso pensar na carreira,
né, pensar nas competências técnicas, nas competências básicas e estar sempre atento, né, a esses novos direcionamentos do mercado. Na prática, os problemas, né, de hoje, eles não são mais resolvidos com as soluções de ontem. E os problemas de amanhã dificilmente serão resolvidos com o paradigma tecnológico e com o nível de competências de hoje. Então, o mercado ele busca mais do que nunca profissionais que, de alguma forma, apresentam condições, né, de se adaptar, né, que apresenta uma facilidade em trabalhar de forma colaborativa, mais do que propriamente uma longa experiência. Ok, professor, vamos agora à pergunta de uma telespectadora. É a Érica, ela é estudante de design. Oi, Eliomar. Eu queria saber se, com o avanço da tecnologia, não corre risco de algumas pessoas perderem o emprego por causa da robotização. O que você acha? Bem, esse é o maior dilema que se tem, né, na carreira profissional e olhando, né, para a nação, olhando, né, para o próprio mercado de trabalho. É claro que as novas tecnologias elas vão impactar, né, o mercado de trabalho, né? Com a robotização, é natural que haja uma substituição de ocupações, né, e de profissões tradicionais. Bem, esse cenário ele é inevitável. Então, cabe aos jovens, cabe aos profissionais buscarem uma melhor qualificação, né? As empresas, elas também estão se reinventando, elas estão buscando um novo posicionamento diante dessa nova realidade, tá? Então, o profissional, ele deve reunir condições para resolver problema. As empresas não buscam apenas um profissional altamente capacitado numa determinada área. Então, e aí cabe, né, algumas mudanças, né, de postura. Primeiro, o profissional ele não deve se sentir como sendo, ele é um advogado, ele é um médico, ele é um técnico. Não, ele está médico, ele está advogado, ele está técnico. Por quê? As mudanças ocorrem de maneira absolutamente incessante, né? Então, nós estamos na realidade conhecida como VUCA, alta volatilidade, nós temos muitas incertezas, né, no mercado, as empresas elas são muito pressionadas, né? O setor produtivo ele passa por muitas dificuldades, principalmente no cenário nacional. Isso, obviamente, vai implicar no tipo de profissional que essas empresas devem buscar. Porque as próprias empresas elas não têm respostas para esses novos fenômenos. E ela conta com esses novos profissionais. Então, a capacidade de resolver novos problemas, a capacidade, estar, né, estar pronto, né, para assimilar, né, novos desafios, é, sem sombra de dúvidas, a postura que o mercado busca, né, nesses novos profissionais diante desses desafios que a indústria 4.0, né, e as demais tecnologias, né, elas vêm provocando, né, junto ao setor produtivo, às organizações públicas e às organizações em geral. Ok, professor. Vamos para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com o pesquisador e professor da UFG, Eliomar Lima, sobre a Revolução Digital e o Profissional 4.0. Voltamos já. O Hora Extra está de volta. Hoje nós estamos conversando com o pesquisador e professor Eliomar Lima sobre a Revolução Digital e o Profissional 4.0. Professor, estávamos falando das capacidades que são exigidas desse profissional. Como você enxerga o papel da universidade neste cenário? Ela ainda pode ser considerada a ponte para um bom emprego ou o profissional precisa necessariamente buscar outras formas de se capacitar? Eu diria que o indivíduo ele deve se preparar nas duas vertentes. O conhecimento acadêmico,
né, e de resto toda a formação acadêmica, né, começando com a educação regular desde, né, o ensino primário até a educação superior, que é onde o indivíduo vai ter essa formação plena, né, ela é inevitável e imprescindível. Por outro lado, as habilidades, as técnicas, elas são desenvolvidas em paralelo. A universidade, em geral, ela não entrega essa formação para esse futuro profissional, né? Então, na prática, ele deve ter essas duas preocupações. A universidade, assim como as empresas, o setor produtivo, né, e o próprio profissional, estão passando por um momento, né, de reflexão. Esse momento, ele traz muitos desafios para a própria formação acadêmica. O que se busca nas áreas da tecnologia, que é onde eu milito, é a resolução prática de problemas, sempre buscando trazer novos desafios, né, para esse profissional, né, para que ele possa desenvolver essas habilidades ainda em formação. Mas o ideal é que ele possa se desenvolver nas duas vertentes. Ok, professor. Temos agora a pergunta da telespectadora Carolina Piva, ela que é servidora e doutoranda em arte e cultura visual. Olá, Eliomar. As tecnologias trazidas pela indústria 4.0 estão cada vez mais avançadas. Mas a minha dúvida é como fazer com que isso não seja excludente? Como democratizar o acesso a essas tecnologias? Obrigada. A indústria 4.0, literalmente falando, ela ainda não chegou até o nosso mercado, né? Mas é inevitável que isso ocorra, né? Então, várias profissões vêm surgindo, outras desaparecendo. Para ser democrático, é preciso que tenhamos, né, um posicionamento conjunto, né, dos vários agentes econômicos, né? Seja o governo por meio, né, das suas instâncias, os próprios tribunais, né, que militam na área do trabalho, passando, né, pelas empresas, pelas associações, a academia, né, e o próprio profissional. Então, para que seja democrático, de fato, deve haver políticas nesse sentido, né, de desenvolvimento nacional da indústria e que isso possa estender para o mercado como um todo. Já é possível prever quais postos de trabalho vão surgir nas próximas décadas? Há vários estudos, há várias projeções nesse sentido. Uns dão conta que, né, mais de 70% das profissões de hoje deixarão de existir. E outras tantas surgirão, né, no futuro próximo, principalmente por conta, né, dessas novas tecnologias, né? A tecnologia, ela não pode ser vista como inimiga, né? Pelo contrário, né? A tecnologia, ela surge para facilitar a atividade humana, seja ela onde for. Acontece que, nos tempos atuais, a tecnologia, ela acaba induzindo o próprio desenvolvimento organizacional, desenvolvimento, né, em nível de país, ok? E então essa nova realidade, ela pressiona todos os atores, né, a se reinventarem, a buscarem novos posicionamentos, tá? Então, nesse sentido, temos que estar muito atentos, né, ao que vem ocorrendo, porque hoje o profissional, por exemplo, de analista de dados, né, que é um profissional tipicamente da área de tecnologia, né, relacionado à área de tecnologias computacionais. Nós temos outros tantos profissionais que voltados, né, para a área da computação, voltado para a área de design, né, para a área de comunicação. Então, são novas ocupações, né, que vão complementando, né, as já existentes e outras que vêm para substituir, né? Então, hoje também temos, né, uma nova profissão muito requisitada, que é a curadoria de informação. Então, as empresas, as organizações, elas necessitam muito de um profissional que tenha essas competências, porque a dificuldade hoje é de você reunir as informações certas, relevantes, para subsidiar, né, o processo de tomada de decisão, né, nas empresas e nos órgãos em geral.
Então, novas profissões, elas surgem em função dessas novas tecnologias, né, desse novo modelo multidisciplinar, né, de desenvolvimento das organizações. Fundamentalmente, eu diria que são essas as principais ocupações e a reboque disso, outras deixarão de existir. É preciso estar muito atento ao que vem por aí, né, professor? Sem dúvida. Muito obrigada pela sua presença, professor. Eu que agradeço a oportunidade, espero ter esclarecido alguns pontos hoje muito relevantes, né, para essa juventude, né, que está ascendendo ao mercado de trabalho e para os outros profissionais que devem buscar essa reabilitação. Obrigada. O Hora Extra fica por aqui. Agradecemos a audiência. Hoje nós conversamos com o pesquisador e professor Eliomar Lima sobre o Profissional 4.0. Não deixe de acompanhar o TRT Goiás nas nossas redes sociais. Até a próxima.